Em 30 de dezembro de 2021, uma equipe em Baltimore acompanhava numa tela o James Webb recolhendo as capas que protegiam sua blindagem solar. Aquilo não era uma simulação do que deveria acontecer. Cada movimento na tela respondia a números que chegavam de quase 1 milhão de quilômetros de distância. O James Webb não levava câmeras apontadas para si mesmo. Ninguém veria aquilo acontecer. A única forma de saber se um mecanismo tinha funcionado era ler o sinal que ele devolvia. Na lista de engenharia da missão, havia 344 itens sem redundância suficiente, peças, travas e mecanismos cuja falha comprometeria o observatório inteiro. Cerca de 84% deles estavam concentrados naquelas 2 semanas, e o telescópio já estava longe demais para receber qualquer visita. Cada sinal que chegava retirava um risco da lista, ou revelava um erro fora de alcance. Quanto é preciso ensaiar uma coisa que só pode ser feita uma vez? O espelho principal do Webb tem 6,5 metros de diâmetro. Nenhum foguete disponível tinha um compartimento largo o suficiente para transportá-lo aberto. A solução foi construir um telescópio que viajasse dobrado, os 2 lados do espelho recolhidos, a blindagem solar enrolada junto ao corpo da nave e uma sequência de movimentos programados para reconstruir a forma final depois do lançamento. Cerca de 50 operações de desdobramento executadas em ordem, sem ninguém por perto. O maior desafio do projeto não foi o espelho. A blindagem solar tem 5 camadas de um filme extremamente fino chamado Kapton, revestido de alumínio e silício. A aberta ocupa 21 metros por 14, aproximadamente a área de uma quadra de tênis. A camada externa tem 50 micrômetros de espessura. As outras 4, apenas 25. São folhas mais finas que um fio de cabelo com o tamanho de uma quadra. Mike Menzel, engenheiro-chefe de sistemas da missão, comparou o problema a empurrar um barbante sobre uma mesa. A forma que ele assume não pode ser prevista, apenas restringida. Foi para controlar esse comportamento que foram instalados 107 dispositivos de liberação de membrana, pinos que prendiam as camadas durante o lançamento e precisariam soltá-las na hora certa, um por um. Cada um deles entrou na contagem dos pontos críticos. Aqui aparece o problema que atravessa a missão inteira. O comportamento daquelas membranas em gravidade zero não podia ser reproduzido no chão. Na Terra, elas pesam. Qualquer teste completo acontecia sob uma força que não existiria no espaço. A equipe passou cerca de 20 anos projetando, desenvolvendo e testando o que era possível testar. Scott Willab, gerente do programa na Northrop Grumman, contou que o número de dispositivos de liberação chegou a ser maior. Ao longo dos anos, a equipe conseguiu reduzi-los de 109 para 107, 2 a menos depois de anos de revisões sucessivas. Era esse o tamanho do que estava ao alcance deles: diminuir a lista. O Webb foi lançado na manhã de 25 de dezembro de 2021, de Kirill, na Guiana Francesa. No primeiro dia, o painel solar se abriu. No segundo, a antena de alto ganho. Nos dias seguintes, o observatório continuou se afastando enquanto executava a sequência. Perto do fim da primeira semana, as capas da blindagem solar foram recolhidas. Depois, 2 lanças telescópicas se estenderam em ângulo reto, puxando as membranas para fora e abrindo a forma de losango. Para chegar até ali, os dispositivos de liberação precisavam ter disparado um por um. Todos dispararam. O que veio depois foi o tensionamento. Abrir as camadas não bastavam. Elas precisavam ser puxadas até ficarem esticadas e separadas entre si, com uma folga exata em cada intervalo, para que o calor pudesse escapar pelas laterais em vez de atravessar o conjunto. Esse trabalho dependia de 90 cabos que somava cerca de 400 metros e corriam por centenas de roldanas. No início de janeiro, o tensionamento das 5 camadas foi concluído. Bill Walks, então gerente do projeto,
disse aos jornalistas que a conclusão da blindagem havia retirado cerca de 3/4 dos riscos previstos para o desdobramento. O trecho mais arriscado da sequência estava concluído. Em seguida, o tripé do espelho secundário travou na posição. Poucos dias depois, a segunda asa do espelho principal se encaixou, completando os 18 segmentos hexagonais. Exatamente 2 semanas depois do lançamento, o telescópio tinha terminado de se montar. No fim de janeiro, uma queima de aproximadamente 5 minutos colocou o Webb em órbita em torno do ponto L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O Hubble, em órbita baixa, recebeu 5 visitas de manutenção antes da aposentadoria do ônibus espaciais. Para o Webb, nenhuma visita estava prevista. Dos 344 itens, 295 saíram da lista durante o desdobramento. Os 49 que permaneceram são de outra natureza. São os itens que quase toda missão científica carrega: um único conjunto de tanques de propelente, uma única antena de alto ganho. 15 deles estão nos instrumentos, e uma falha ali reduziria a capacidade de observação sem encerrar a missão. O que restou era a condição normal de uma missão espacial. A lista registrava os mecanismos que funcionaram. Ela não registra as decisões tomadas enquanto cada risco ainda permanecia nela. No dia 1º de janeiro, com a parte mais temida da missão pela frente, a equipe interrompeu a sequência. Era feriado. A extensão das lanças tinha levado mais tempo que o previsto, e ninguém quis emendar uma coisa na outra. No dia seguinte, decidiram esperar de novo, para ajustar o sistema de energia e deixar os motores chegarem à temperatura necessária. O tensionamento começou em 3 de janeiro. Bill Hawkes já tinha respondido muitas vezes a mesma pergunta sobre o que mantinha acordado à noite. A resposta era sempre a blindagem solar. Naquela manhã, ele disse aos jornalistas que não esperava drama nenhum e completou que para uma equipe de operações, o melhor que pode acontecer é ser sem graça. Antes do Webb, Hawkes tinha passado quase 20 anos no Hubble. Começou aos 21, trabalhando no telescópio que astronautas ainda podiam consertar. Depois assumiu aquele que ninguém alcançaria. Em 8 de janeiro, às 1h17 da tarde, a última asa do espelho travou na posição. Falando à sala de controle em Baltimore, Hawkes agradeceu aos engenheiros que tinham acompanhado a sequência. Depois, agradeceu a outro grupo, as pessoas que no ano anterior tinham dobrado o telescópio dentro do foguete. Se aquela dobradura não tivesse sido perfeita, disse, nada daquilo teria corrido como ocorreu. Aquelas pessoas trabalharam para fazer uma máquina desaparecer dentro de uma caixa na ordem certa, de um jeito que permitisse que ela voltasse a existir a 1,5 milhão de quilômetros dali. Nenhuma delas pôde ver a dobradura se desfazer. Não havia câmeras. 20 anos de trabalho no chão produziram 2 semanas em que já não havia como alcançar ou refazer nenhuma peça. Nós construímos quase tudo, podendo voltar atrás. Consertamos, ajustamos, refazemos a parte que não ficou boa. A possibilidade de correção é tão comum que costuma passar despercebida, e boa parte do que chamamos de cuidado depende dela. O Webb foi projetado para um lugar onde essa possibilidade não existia. Por isso, o cuidado precisou ser concluído no chão. 107 pinos precisavam soltar 5 folhas mais finas que um fio de cabelo, na ordem certa, sem ninguém olhando. Quando a sequência começou, restava apenas descobrir se aquilo tinha sido suficiente.